Dom Alejo, um homem de 77 anos que foi intimado pelo cartel mexicano a sair de sua fazenda, mas logo perceberam que ele não iria sair em silêncio. A fazenda iria se tornar uma cena de guerra parecida com John Wick acabando com vilões. Dom Alejo ganhou a vida honestamente. Ele nasceu em 1933, não muito longe da fronteira com o Texas. Ele e seus irmãos conseguiram empregos como trabalhadores florestais na cidade vizinha de Monterey. Ele logo ganhou dinheiro suficiente para comprar seu próprio rancho. Ele fez um bom negócio e encontrou um terreno de 200 hectares mais a leste, em Tamaulipas. Era uma terra devastada quando ele a comprou, mas gradualmente a transformou em uma extensão rica e abundante de terra. Ele nomeou este rancho de São José, em homenagem a seu pai, José Garza, que lhe ensinou o significado do trabalho duro. Dom Alejo tinha um amor pela natureza e pela agricultura, mas acima de tudo, ele adorava caçar e era conhecido por sua mira incrivelmente precisa. Logo, ele começou uma família e com sua esposa Letícia teve 2 filhas, Marcela e Alejandra. Ao longo das décadas, o tráfico de drogas cresceu no México, mas nos anos 2000, uma brutal guerra de drogas estava ocorrendo entre Los Zetas e sua organização mãe, o Cartel do Golfo. As estradas de Tamaulipas se tornaram lugares perigosos, com roubos e sequestros para resgate. E então, essas gangues de drogas começaram suas extorsões sobre os fazendeiros da comunidade local. O cartel oferecia proteção por um pagamento mensal, onde o cartel estava protegendo os fazendeiros do próprio cartel. Era uma maneira desagradável de tirar uma parte do dinheiro arduamente ganho dos fazendeiros da comunidade local, mas ocasionalmente as coisas pioravam ainda mais. O cartel às vezes simplesmente despejava os fazendeiros de suas próprias propriedades e transformava suas terras em campos de treinamento e esconderijos, entre outras coisas. Dom Alejo estava bem ciente do que estava acontecendo. Ele conseguiu viver a maior parte de sua vida como um empresário simples e trabalhador que ganhou a vida honestamente, enquanto El Chapo e outros chefões das drogas argumentavam que não tinha escolha a não ser entrar no tráfico de drogas. Dom Alejo estava provando que eles estavam errados. Seus amigos os consideravam incrivelmente trabalhador e confiável e comentavam que uma promessa de Dom Alejo era tão boa quanto um contrato. Ele escapou de encontro com os cartéis até os 77 anos de idade, mas em 12 de novembro de 2010, membros do cartel dos Los Zetas bateram na sua porta. Naquela época, eles eram um dos cartéis de drogas mais mortais do México. Vamos apenas dizer que eles não estavam vindo para pedir uma xícara de açúcar. O cartel explicou quem eram e que estavam tomando sua casa, mas Dom Alejo recusou-se a ceder às suas exigências. Então, os homens à sua porta deram-lhe um ultimato. Ele tinha 24 horas para coletar todas as suas coisas e deixar a cidade para sempre. Dessa forma, ele poderia recolher muito de seus pertences preciosos e evitar qualquer repercussões violentas, mas Dom Alejo também recusou essa oferta. O cartel então propôs uma oferta menos generosa, dizendo: vamos voltar nessa noite e a propriedade vai ser nossa. Você vai ser um invasor em sua propriedade e será morto. Se ficar aqui essa noite, será decisão sua, mas de uma forma ou de outra o cartel vai voltar. Dom Alejo disse-lhes que não iria a lugar algum e que os veria mais tarde naquela noite. Como um dos amigos de Dom Alejo, Weibo, disse uma vez sobre o incidente, ele nunca teria trabalhado a vida toda para um dia deixar alguém tirar tudo dele. Isso não é da sua natureza, e Dom Alejo estava ciente de que ele simplesmente não podia ir à polícia. Em alguns aspectos, os cartéis eram a polícia e controlavam o México rural. Para dar um exemplo rápido, o filho de El Chapo, Ovidio Guzmán, foi preso em 2019, mas sob ameaça de violência do cartel, foi repentinamente libertado. O cartel supera em muito a polícia em termos de membros, armamento e disposição para causar violência. E este não era qualquer cartel à sua porta.
eram os losetas. Um ano antes, Dom Alejo teria ouvido falar dessa notícia. 72 imigrantes do Equador, Guatemala e Honduras foram assassinados em Tamaulipas, no México. As vítimas foram assassinadas em uma área controlada pelos Zetas, que é um cartel muito poderoso e implacável que opera no México. Dom Alejo escolheu uma batalha que poucos sonhariam em enfrentar. O cartel o via como um velho frágil e assumiu que o trabalho daquela noite seria relativamente fácil. O que eles não sabiam é que Dom Alejo viveu a vida inteira com medo do cartel. Ele sabia que um dia eles viriam, e o cartel tinha lhe dado tempo suficiente para se preparar. Em seu porão, Dom Alejo tinha um estoque secreto de armas. Estas eram principalmente rifles de caças, como qualquer fazendeiro já teria, mas vivendo no México rural, onde o cartel literalmente poderia aparecer na sua porta, ele decidiu comprar seus rifles de caça em grande quantidade. Dom Alejo fez o oposto de chamar reforços. Ele tinha vários homens trabalhando em sua fazenda, mas não queria que ele se envolvesse neste problema. Ele disse a todos para irem para casa e terem um fim de semana antecipado. Disse-lhes para levar todos os animais e qualquer objeto de valor que tivessem da terra. Não explicou o porquê e deixou que passassem tempo com suas famílias. Se não tivesse tomado essa atitude, aquelas famílias poderiam ter suas vidas arruinadas para sempre. Joaquim Estrada, um empregado de confiança de Dom Alejo e amigo próximo, sabia que algo estava acontecendo, mas concordou em ir embora. As palavras finais de Dom Alejo para seu amigo naquela noite foram: "Vá lá ver sua família." Esperando pelo segundo chamado, o cartel disse-lhe de forma ambígua que voltariam mais tarde naquela noite. Assim que o sol se pôs, ele se preparou para o pior e assumiu que eles chegariam no escuro total, em vez de quando o anoitecer tivesse apenas começado. Mas antes do pôr do sol, Dom Alejo fez uma ligação. Ele ligou para sua esposa e acreditava que poderia ser a última vez que ouviria sua voz. "Você sabe, meu amor, eu te amo muito. Adeus, meu amor." "Eu também, meu amor," respondeu sua esposa. "Amanhã, se Deus quiser, vamos conversar cedo." Dom Alejo não revelou o perigo em que estava, mas prometeu à esposa que ligaria para ela às 8 da manhã no dia seguinte. Com o cair da noite, ele estava agora preparado para o ataque. As horas passaram, e à medida que o relógio se aproximava do nascer do sol, ele provavelmente pensava que poderia ter sido uma ameaça vazia. Talvez o cartel pensasse que poderia assustar o velho, para simplesmente entrar em uma casa vazia pensando que ele fugiria. Mas às 4 da manhã, apenas 1 ou 2 horas antes do amanhecer, o cartel chegou e não se esgueirou até a fazenda. Começaram a buzinar, piscar luzes e disparar suas armas no ar. Eles estavam reivindicando agressivamente seu território recém-conquistado. Quando o cartel ouviu tiros vindo da casa, tiro que não eram os deles, perceberam que o velho não estava blefando quando disse que os veriam mais tarde naquela noite. Eles aprenderam da maneira mais difícil que uma promessa de Dom Alejo era tão boa quanto um contrato. Dom Alejo estava protegendo sua casa da mesma maneira que soldados medievais defendiam um castelo. Ele tapou as janelas, mas deixou aberturas para ver do lado de fora. Teria um rifle e munição em cada janela, e poderiam atacá-lo de todos os lados. O cartel não percebeu que Dom Alejo era um atirador incrivelmente bom. Seus dias de caça significavam que ele tinha muita experiência. Em vez de veados ou alces, ele agora estava caçando membros de um cartel perigoso. Sua pontaria era tão precisa que estava superando os membros do cartel. Se ele tivesse escolhido uma vida de crime, poderia ter sido incrivelmente bem-sucedido, mas escolheu uma vida honesta e estava fazendo de tudo para proteger a casa e a terra em que trabalhou a vida toda. Suas táticas eram simples. Dom Alejo ia até uma janela e matava um membro do cartel com um tiro certeiro. Depois corria para outra janela e fazia o mesmo. Logo ficou evidente que Dom Alejo havia matado 4 membros do cartel antes mesmo de eles chegarem à sua casa. Em um ponto, o cartel decide recuar. Haviam perdido 4 homens
E esse trabalho claramente não era tão simples quanto parecia. Eles tinham 3 opções. A primeira era recuar completamente do rancho, desistir e perceber que não valia a pena lutar por isso. Mas, se você é um membro do cartel e precisa dizer ao líder que foi derrotado por um velho de 77 anos, está praticamente assinando sua própria sentença de morte. A segunda opção era tentar incendiar a casa e forçá-los a sair, mas o risco de incêndio era grande e não sabiam onde estavam as armas e munições restantes. A terceira opção era recuar para ver quantos homens tinham perdido, recarregar as armas e depois voltar mais preparados e com mais homens. E foi isso que fizeram. Esta é uma das partes mais trágicas da história, pois, de acordo com relatos, um dos membros do cartel ainda está vivo e sendo torturado pela dor de seu ferimento. Os outros membros do cartel decidiram apenas eliminá-lo, sentindo que não poderiam levá-lo para o hospital, e mataram seu próprio homem. Isto mostra que esses homens claramente não têm moral ou ética. Eles só veem um ao outro como armas para ganhar território. Agora eram 5 homens em comparação com os 15 ou mais que estavam presentes na primeira onda. Alguns estavam assustados, pois haviam sido testemunhas de Dom Alejo matando 4 dos homens com quem estavam lutando, mas desta vez não iriam submetê-lo. E foram até lá preparados. Levaram até granadas, que não haviam levado antes, achando que era apenas um velho em uma casa. Então, Dom Alejo fez algo que estava tentando evitar desde o início. Não se trata de chamar a polícia ou ser recatado, mas em vez disso, do que os cartéis são realmente bons. Dom Alejo conhecia todos os pontos fortes e fracos da sua casa, e sabia que se o cartel chegasse ao porão, teria problemas. As paredes finas de madeira dariam pouca proteção, e se jogassem uma granada, ele estaria vulnerável a ser explodido. Em vez disso, Dom Alejo decidiu se tornar ainda mais ofensivo. Sabia que não conseguiria lidar com uma segunda onda de homens, pois não tinha tempo para correr de janela em janela, e seus olhos e mãos de 77 anos de idade estavam começando a falhar. Então, quando eles entraram na casa, jogou uma granada por cima da escada. O cartel agora estava enfrentando suas próprias táticas, e estavam incrivelmente despreparados para isso. Em vez de subir as escadas, todos se espalharam para ver onde estavam os outros homens. Enquanto tentavam limpar seus olhos, os restantes dos homens do cartel decidiram que era a hora de seguir em frente. Conseguiram finalmente entrar na casa e correram para um porão, que era lá onde ele tinha suas armas e munições. Então iriam se vingar dele. Então uma explosão ocorreu. Dom Alejo jogou a granada restante e eles ficaram cegos. Com a munição da granada diminuindo, ele estava agora atirando nos outros homens em cada uma das escadas. Ele agora estava contra 15 homens, menos os 5 que já estavam mortos. E logo percebeu que não era a quantidade que os derrubava, era a determinação do cartel, o poder de fogo e as táticas de combate. Eles logo perceberam que não poderiam continuar e recuaram novamente, percebendo que não tinham o suficiente para lutar. Perceberam que essa batalha estava apenas começando. Alguns afirmaram que agora eram 15 homens novamente, mas com 4 mortos. Ele ficou confiante, sabendo que estava ganhando a batalha, mas a vitória foi de curta duração. Dom Alejo, agora em seus últimos momentos, estava lutando como se fosse uma batalha contra a morte. Continuou a lutar enquanto ainda tinha munição e estava acertando os homens em cada uma das escadas, mas logo ficou sem munição e teve que contar com outras táticas para se proteger. Não sabemos quantos homens ele conseguiu derrubar antes de ser subjugado. A história oficial é que Dom Alejo foi encontrado morto no porão. Ele estava cercado por corpos de membros do cartel e deixou um legado de ser um homem de coragem e determinação. Dom Alejo não foi apenas um herói em sua última batalha, foi um homem que dedicou sua vida ao trabalho árduo e à honestidade. Sua história é um exemplo de como uma pessoa pode fazer a diferença e inspirar muitos a lutar contra a justiça, mesmo quando as chances estão contra eles. Seu legado vive como um símbolo de resistência e coragem em face da adversidade.
Quando você pensa nos cartéis mexicanos, vem em sua mente homens perigosos e durões, mas existe um homem que seria o ponto fraco dos cartéis, praticamente o Batman mexicano. Ele é o Marino Louco, um ex-militar chamado Eric Morales Guevara. Ele serviu nas Forças Armadas Mexicanas, que são conhecidos como fuzileiros navais. Ele recebeu diversas críticas e aplausos por seus métodos de captura dos traficantes. Ele prendeu traficantes de diferentes cartéis e adquiriu vários apelidos enquanto exercia sua função, incluindo El Marino Louco, El Martillo ou Mr. Thor. Ele recebeu o apelido de Thor pois usava um martelo em seu colete. Esses nomes não eram apenas apelidos, eles eram usados para descrever seus meios implacáveis, que usava sempre que ele estava em missões oficiais. Enquanto muito de suas atividades como líder de um esquadrão especial antidrogas no México são conhecidas e amplamente divulgadas, pouco ou nenhum detalhe sobre sua vida privada ou história familiar tenha se tornado público. Uma parte interessante de seu trabalho é que seu rosto, como visto neste vídeo, está escondido do público. Ele mantém o rosto atrás de um capuz durante as operações e até mesmo ao compartilhar vídeos em suas redes sociais. Ele era um soldado de infantaria e El Marino Louco serviu como secretário da Marinha. Ele trabalhou para defender o México e os Estados Unidos. Ele combatia a corrupção e cartéis de drogas. Ele era praticamente o Batman. Porém, capturar traficantes de drogas era fácil para ele, mas não foi o suficiente. Ele gostava de humilhar os infratores, causando um medo sobre os cartéis. Os cartéis queriam muito sua cabeça, já que além de humilhá-los, ele era uma pedra no sapato deles, já que ele se enfureceu contra os chefes do cartel de drogas e os hitmans. Ele fez da caçada a chefes de cartel um esporte, e também era conhecido por sempre carregar um martelo para espancar criminosos, cujo o orgulho e dignidade deles estão enraizados em seu trabalho ilegal. As ações de El Marino Louco os enfureciam. Os métodos dele envolviam vestir traficantes de drogas capturados com roupas femininas como calcinha, sutiã ou lingerie. Ele frequentemente passava batom em seus lábios e fez com que eles admitissem seus crimes. Na maioria das operações, ele espancava seus prisioneiros e muitas vezes os faziam se beijar por um longo tempo. El Marino Louco sabia onde lhe doía a honra, e ele aplicou pressão sobre uma série de ocasiões em que ele transmitia vídeos que ele mesmo gravava em redes sociais, fazendo cenas cômicas dos alvos que ele capturava com sua equipe. El Marino Louco foi sem dúvida um dos primeiros personagens virais das redes relacionadas ao mundo das drogas. Ele foi visto em vários vídeos quebrando as regras do seu trabalho. Foi dito em muitos relatos que ele abusou de seu poder e autoridade, embora seus métodos foram descritos como pouco ortodoxos e muitas vezes ilegais. El Marino Louco usou suas maneiras únicas para aterrorizar os criminosos. Por fazer o seu trabalho, fez com que ele recebesse muitos aplausos. Se você ainda não entendeu, deixe-me descrever alguns dos seus atos mais loucos. Sempre que El Marino Louco e sua equipe saíam para fazer ataques, ele orgulhosamente compartilhava suas operações em redes sociais. Ele estava uma vez em um vídeo, dando atualizações ao vivo, e disse: "Você sabe como eu trabalho, não vou lá para fazer prisioneiros." Muitas vezes ele desafiou os traficantes de drogas aos confrontos, porque ele acreditava em seu método indisciplinado de servir a justiça. Ele foi à casa de Silvestre Raro Rodrigues, o suposto líder do cartel do Golfo na cidade de Tampico, que era bem conhecido como El Chive, que era um dos líderes do tráfico. El Marino e sua gangue invadiram sua casa, e o quão corajoso deve ter sido El Marino Louco para ele ter atacado o líder governante do cartel e sua família em 2015. El Marino Louco não apenas invadiu a casa de El Chive, ele confiscou suas propriedades, destruiu algumas delas e supostamente despejou as cinzas do pai de El Chive, uma ação que lhe rendeu grande notoriedade no mundo do crime. El Marino Louco encontrou uma fotografia de El Chive e deixou um aviso. O cartel do Golfo ficou furioso e deixou várias mensagens na cidade.
Nas mensagens, ele foi acusado publicamente de corrupção, recebimento de propina e roubo de armas. Bem, eles não pararam por ali. Eles colocaram 5 milhões de pesos em oferta para quem puder divulgar informações sobre El Marino Louco, ou mesmo capturá-lo. Eles estavam sedentos pelo El Marino Louco, pois ele realmente era um grande encrenqueiro. Ele se considerava praticamente o Rambo ou o Batman. Agora vamos dar uma olhada em um dos atos que ele fez contra El Mimido, outro líder do cartel de drogas em Tampico. Os fuzileiros navais mexicanos, liderados por El Marino Louco, invadiram a casa do líder e vestiu ele e todos seus subordinados com lingerie feminina. Ele então fez com que eles se beijassem, enquanto ele gravou e compartilhou os vídeos online. Como normalmente, as fotos faziam sucesso na internet e gerou muitas polêmicas e controvérsias. Na mesma operação, El Marino Louco e seus companheiros descobriram e confiscaram muitos esconderijos de armas adquiridos por meios ilegais, todos enterrados em tambores por toda a propriedade. Júlio Manuel Luiza Salinas, mais conhecido como Comandante Toro, foi um dos inimigos proeminentes do El Marino Louco. Depois de atacar seu cartel com uma maneira inesquecível, o Comandante Toro jurou nunca perdoar El Marino Louco pelo que ele cometeu contra os membros de seu cartel. El Marino Louco não cutucou a onça com vara curta, ele praticamente a abraçou. Porém, com esse desejo incessante do Comandante Toro de encontrar e matar El Marino Louco, não deu certo. Ele encontrou a sua morte em 22 de abril de 2017, quando foi baleado por membros do exército mexicano em Reynosa. O número de cartéis que ele derrubou e o número de traficantes que perderam suas vidas em todas as caçadas de El Marino Louco não foram reportadas, além de prisões e apreensão de drogas, armas e dinheiro. O time de El Marino Louco era envolvido em vários eventos importantes e investigações bem-sucedidas, mas lembrando, nenhuma delas eram reportadas. Também é um fato conhecido de que ele raramente falhava, sempre ele estava à procura de alvos. O trabalho de El Marino Louco e sua equipe durante o ataque ao cartel do Golfo em Tampico, na época, ajudou o México e as autoridades a desenvolver grande parte da inteligência ainda usada pelo México, e são usadas por agências policiais, federais e estaduais para encontrar estruturas do cartel até hoje, apesar de seus superiores o terem puxado para fora das investigações por razões um tanto quanto questionáveis. O trabalho de base estabelecido por sua equipe permitiu que o Estado e autoridades federais rastreassem figuras-chave. Muitos foram presos, mesmo após sua suposta demissão da Marinha. Um homem que fez o trabalho sem cuidado com os métodos ou processos. Quem não temeria um homem assim? Depois de sua operação no cartel do Golfo, El Marino Louco foi retirado das Forças Armadas mexicanas. Embora seu paradeiro ainda continua desconhecido até hoje, várias teorias poderiam explicar o que aconteceu com ele. Enquanto isso, algumas testemunhas confirmam Morales ainda está ativo e até criou um grupo antidrogas. Esta conspiração é apoiada pelo fato que traficantes de drogas foram presos em Michoacán e todos foram vestidos com roupas femininas. Esse estilo é praticamente apenas feito por El Marino e sua equipe. Já Marino Louco será lembrado provavelmente até o final de sua vida. A morte de LH2 foi uma mensagem do México para os Estados Unidos. Na época de sua morte, ele era o chefe da divisão de Nariate, do cartel Beltrán-Leviat. Mas esse cartel era uma sombra de seu antigo eu. Todos os seus membros fundadores foram mortos, ou estavam na prisão. Para qualquer observador casual, ele não era tão poderoso, influente ou brutal, como qualquer um de seus contemporâneos. Mas, na realidade, LH2 provavelmente era um dos mais poderosos comerciantes ilegais operando a partir do México, e sua existência era tão problemática que incomodou os Estados Unidos. Então, o governo mexicano decidiu eliminá-lo. Mas isso levanta mais perguntas, porque se você é como eu, provavelmente está se perguntando que tipo de poder LH2 teria tido e por que isso provocou uma cisão entre o México e os Estados Unidos. Para responder a essas perguntas, precisamos de contexto. Primeiro, precisamos entender como o cartel Beltrán-Leviat passou a existir, como funcionava e como seu modo de operação se tornou o fator decisivo na morte violenta de LH2. Na década de 60, El Chapo não era um grande comerciante legal, mas felizmente para ele, tinha a lealdade de 4 irmãos, os irmãos Beltrán-Leviat, membros fundadores do cartel homônimo.
No início dos anos 2000, eles haviam construído um império formidável e estavam expandindo para o território problemático do Cartel do Golfo. Alguns anos depois, começaram a reivindicar territórios ao norte do país e a cimentar sua presença. Eles formaram uma forte aliança com o Cartel de Sinaloa de El Chapo, a ponto de o mais novo dos irmãos, Alfredo, casar-se com uma prima de El Chapo. Em 2002, El Chapo os encarregou de uma facção de segurança do Cartel de Sinaloa, que eles executaram com eficiência implacável. Os irmãos tornaram-se uma ameaça nacional. No entanto, a ameaça que representavam era diferente do Cartel de Sinaloa. Eles não eram apenas implacáveis e violentos, também eram calculistas e estratégicos. O Cartel Beltrán Leviá, liderado pelo irmão mais velho, Arturo, perseguiu incansavelmente a influência que o dinheiro e a intimidação poderiam comprar. Era exatamente como nos filmes. Com o tempo, Arturo tinha contatos em todos os lugares, na polícia, nas forças armadas e no judiciário. Ele até se infiltrou no escritório da Interpol no México, o que significava que todas as administrações que tentaram combater o comércio ilegal enfrentavam sabotagem interna. Arturo estava sempre vários passos à frente de quem queria derrubar ele, seus irmãos ou qualquer cartel com o qual estavam afiliados. Como você pode imaginar, os irmãos tornaram-se uma prioridade para o governo mexicano. O primeiro a ser retirado foi Alfredo, o mais novo, e em janeiro de 2008 ele foi detido pelo exército mexicano em um aeroporto sob as circunstâncias mais suspeitas. Suspeitas porque Arturo não recebeu nenhuma informação do golpe em seu irmão mais novo. Para piorar as coisas, alguns meses depois da captura de Alfredo, o filho de El Chapo, Arquivaldo, foi libertado da prisão no que parecia ser um acordo com o governo. Também era de conhecimento comum que El Chapo passou a não gostar de Alfredo por causa de seu estilo de vida extravagante. Então, quando foi capturado, Arturo suspeitou que El Chapo havia vendido seu irmão mais novo, e quando o filho de El Chapo foi misteriosamente libertado, seus temores foram confirmados. Convencido da traição, Arturo travou uma guerra contra El Chapo e o Cartel de Sinaloa. Ele sequestrou e executou o filho de El Chapo. Paranoico, Arturo sabia que o outro golpe estava em andamento, e desta vez era o seu pescoço na linha. A primeira oportunidade de eliminar Arturo veio em 11 de dezembro de 2009. O homem estava realizando uma festa de Natal no estado rico, em uma cidade na fronteira com Cuernavaca. De repente, a Marinha Mexicana o cercou e tentou capturá-lo, mas cometeu o erro de subestimar o comerciante ilegal. Arturo lutou contra eles em um impasse e conseguiu escapar. A única graça salvadora da Marinha Mexicana era a inteligência deles. Apesar de sua fuga, Arturo agora era um grande ponto vermelho em seu radar, e eles o rastreavam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma semana depois, outra oportunidade surgiu. Mais uma vez, Arturo estava em outra residência, e desta vez a Marinha Mexicana o cercou, como se estivesse em guerra. 200 fuzileiros navais desceram de 2 helicópteros da Marinha M-17, enquanto 2 tanques do exército bloquearam estrategicamente as saídas principais. Apesar de chamar as forças armadas, o tiroteio levou cerca de 4 horas, antes que as forças mexicanas pudessem matá-lo. A morte de Arturo foi um golpe devastador para os irmãos Beltrán Leviá, e isso inevitavelmente levou ao fim do cartel. 2 semanas após a morte de Arturo, outro irmão, Carlos, foi capturado. Nos anos que se seguiram, vários membros da chave da liderança foram capturados ou mortos. E finalmente, em 2014, o último irmão, Héctor Beltrán Leviá, conhecido como LH, também foi capturado. O legado do cartel dos irmãos chegou ao fim. Todo o seu império se dividiu em células e desmoronou. E se fosse qualquer outro cartel, é aqui que a história terminaria. Mas você precisa se lembrar do que disse antes. Drogas, substâncias ilegais não eram o principal comércio do cartel Beltrán Leviá. O principal comércio era influenciar indivíduos corruptos no governo. Essa era a principal força do cartel, e aqueles indivíduos corruptos lucravam com a existência continuada do cartel Beltrán Leviá. Então, quando o LH, o homem da mão direita, LH2, se aproximou e assumiu a responsabilidade pelo qual restava do cartel Beltrán Leviá, funcionários do governo eram mais do que felizes em ajudá-lo. LH2 herdou todos os seus antecessores, contatos e influência, mas especificamente ele trabalhou em estreita colaboração com uma misteriosa figura no governo conhecida como El Padrino. Essa figura o fez quase intocável enquanto ele continuava a guerra contra o cartel de Sinaloa e tentava reconstruir o outrora grande
de agora danificado cartão Beltrán Levial. Mas o que LH2 não sabia era que o jogo já tinha mudado em 2012. Em 2012, Enrique Pena Nieto tinha acabado de assumir o cargo de presidência do México. E uma das primeiras coisas que ele fez foi abandonar uma lista de 122 líderes de cartéis que precisavam ser capturados. Nos anos que se seguiram, LH foi capturado. El Chapo foi caçado impiedosamente e pelo menos 100 outros líderes do cartel foram capturados ou mortos. LH2 sobreviveu a este período, até que um certo alguém tomou o assento da presidência da América e abriu uma lata de minhocas que abalaram os corredores do poder do México. Revelou-se que havia jogadores corruptos no governo mexicano que estavam ajudando os cartéis em seu caminho de destruição, ao mesmo tempo que minavam os esforços do México. O nome que se destacou foi El Padrino, mas ninguém sabia a identidade por trás do nome. Mas sabemos que El Padrino não era outro senão o secretário de defesa mexicano em exercício, General Salvador Cienfuegos. Salvador tinha trabalhado em estreita colaboração com Arturo e Héctor antes de sua morte e captura, e agora ele estava na cama com LH2. Salvador facilitou propinas para LH2, corrompeu outros funcionários, forneceu-lhe informações vitais, incluindo a localização de seus próprios homens, e contato com a polícia local para torturar e exterminar os inimigos de LH2. Internacionalmente, o general Salvador também ajudou o movimento de vários navios de cargas que foram preenchidos com milhares de quilos de heroína, cocaína e metanfetamina que eram então vendidas nos Estados Unidos, afetando diretamente as ruas de Las Vegas, Ohio, Minnesota e Nova York. Como eu disse antes, os americanos sabiam que LH2 estava sendo ajudado por El Padrino, mas ninguém sabia quem era El Padrino. Tudo o que eles sabiam que era alguém no alto do governo mexicano. Em um esforço para aplicar pressão sobre o governo mexicano para capturar a Toupira em seu meio, o governo americano publicamente implicou em 2017 que o México não conseguiu lidar com seu problema de cartel. Eles até sugeriram enviar tropas americanas para lidar com os cartéis, o que não foi nada menos do que um insulto. Então, em resposta ao insulto, o presidente do México ordenou a captura de LH2. E esses foram os eventos que levaram à morte de LH2. Não foi algum ataque estratégico ou ao comércio ilegal. Era uma questão de preservar o orgulho mexicano. E é por isso que eles não podiam se dar ao luxo de estragar a operação. Eles tinham que provar à América que podiam lidar com seus próprios negócios. Então não é surpresa que, a fim de garantir que LH2 não escaparia, eles usaram um nível de força que não haviam usado antes. A operação estava programada para a noite de 10 de fevereiro de 2017. Eles sabiam que LH2 estava se escondendo em uma casa, em um bairro de classe média alta, com 7 de seus homens armados. Então, eles vieram preparados. De acordo com eles, o plano original era iniciar uma rendição, após cercar a casa com veículos fortemente armados e centenas de forças especiais da Marinha. Eles começaram seu avanço, mas LH2 se barricou com seus homens no andar de cima do prédio e começou a responder com uma quantidade inimaginável de poder de fogo. 2 de seus homens lançaram granadas e dispararam rifles de assalto de dentro do edifício, parando o avanço das forças terrestres. Enquanto isso, outros 2 de seus homens estavam no telhado disparando metralhadoras pesadas contra qualquer coisa que se movesse no chão ou no céu. Mas a Marinha Mexicana não estava pronta para algum tiroteio prolongado. Eles tinham ordens para levá-lo vivo ou morto, então eles escolheram primeiro. Eles autorizaram e chamaram o helicóptero Black Hawk com uma metralhadora montada, capaz de liberar de 3 a 6 mil rodadas de calibre por minuto. Era uma arma usada apenas em zona de guerra, e no entanto, ele estava voando agora sobre o edifício residencial. Eu não posso te mostrar quando o tiroteio começa, mas saiba que todos que precisavam estar mortos morreram naquela noite. As imagens do corpo de LH2 que circulam na internet podem ser melhores descritas como uma versão desfiada de seu ex-eu. As autoridades mexicanas defenderam o uso desse nível de força, afirmando que era um uso necessário de poder de fogo dissuasivo, que era necessário para suprimir tiros de saída da estrutura. O braço da Marinha no comando da operação tuitou: hoje, em um confronto entre criminosos e forças federais, Juan Francisco foi morto com outros 7 cúmplices. A mensagem do México para Washington DC foi alta e clara:
podemos cuidar dos nossos próprios negócios, não precisamos da sua ajuda. Mas havia negócios inacabados. O misterioso El Padrino ainda estava ativo e muito vivo. No rescaldo, ninguém conhecia a identidade oculta do General Salvador. Desde o momento em que LH2 foi capturado em 2017, até que ele deixou o cargo em 2020, o General Salvador foi premiado pelos Estados Unidos e pelo governo mexicano por seu envolvimento na luta contra o comércio ilegal de substâncias. Essa fachada desabou quando, depois de sua aposentadoria, os Estados Unidos o prenderam e encarceraram por acusações de lavagem de dinheiro. A DIA prendeu um de seus principais generais do México, Salvador Cienfuegos. Cienfuegos foi preso por acusações de comércio ilegal de substâncias e lavagem de dinheiro. Investigações revelaram sua identidade e ele era o misterioso El Padrino. No entanto, tão revelador e chocante quanto foi essa notícia, prenderam o general. Os Estados Unidos quebraram as regras diplomáticas e isso enfureceu o governo mexicano. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, ameaçou retirar seu apoio aos funcionários da DIA no México se o general não fosse libertado. Um mês depois, os Estados Unidos cederam. Eles retiraram todas as acusações e soltaram o general, com a condição de que ele seria processado em seu retorno ao México. Os mexicanos nunca cumpriram essa promessa. Todas as acusações contra o general foram absolvidas. Vazamentos de evidências, leis controversas foram passadas. Tensões diplomáticas subiram e caíram. E até hoje, El Padrino, caso contrário conhecido como General Salvador Cienfuegos, anda pelas ruas do México como um bom homem livre. Cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, is the single criminal organization most responsible for these deaths on both sides of the border. A rivalidade entre o cartel de Sinaloa e o CJNG é uma história antiga. Mesmo que tenham formado uma parceria de curto prazo para derrotar outros pequenos cartéis, eles são inimigos jurados que estão em guerra por território e comércio desde o começo. O chefão do cartel de Sinaloa, El Chapo, está atualmente preso nos Estados Unidos, mas isso não impediu o cartel de continuar suas operações. Havia rumores de que ele podia ser apenas a fachada e que o verdadeiro dono seria o Ismael Zambada Garcia, também conhecido como El Mayo, e foi amplamente divulgado que ele seria o verdadeiro líder do cartel de Sinaloa. Mas El Mayo foi preso recentemente, e ele tinha uma recompensa de 15 milhões de dólares pela sua cabeça. E as autoridades americanas fizeram de tudo para capturá-lo, e acabaram capturando da forma mais fácil, como você pode ver nesse vídeo que vai estar no card. O CJNG é liderado pelo infame Nemésio Zeguera Cervantes, também conhecido como El Mencho. O cartel cresceu significativamente sob seu comando e formou um exército mais impiedoso do que qualquer outra organização criminosa no mundo. Suas brutalidades atingiram um nível tão intolerável que as autoridades dos Estados Unidos colocaram uma grande recompensa por sua captura, tentando ao máximo contê-lo. The DEA is offering $10 million for information leading to the arrest of the Mexican drug kingpin known as El Mencho. The Jalisco New Generation cartel took the fight to the next level, shooting down a military helicopter with a rocket-propelled grenade, killing people, 6 of them. No entanto, recentemente El Mencho tem estado fora de vista, e muitos suspeitam que ele possa não estar mais vivo, com algumas fontes alegando que ele pode estar doente ou ocupado com outras atividades dentro do cartel. Mas isso não parece impedir o CJNG de florescer. Na verdade, tem sido ainda mais ativos no comércio legal de substâncias, travando guerra contra cartéis rivais e transformando a vida das pessoas comuns em verdadeiro inferno. O cartel de Sinaloa declarou oficialmente guerra contra o CJNG, e seu objetivo principal era capturar Nariate, um estado no oeste do México. As rotas naquele lugar estavam sob o controle do CJNG, e o cartel de Sinaloa queria mudar isso. Eles chamaram a operação de Operação MZ e juraram eliminar qualquer sinal do CJNG naquele alvo. Eles também ameaçaram os oficiais do governo em um vídeo dizendo que cabeças vão rolar. Os homens armados disseram uma ameaça arrepiante no vídeo. Apenas uma semana antes deste anúncio, o CJNG supostamente capturou e tirou a vida de 3 traficantes de drogas, após detê-los em Zacas. Como de costume, eles gravaram e publicaram um vídeo detalhado de seu processo brutal.
No vídeo, os 3 homens estavam sentados no chão sem roupas, com as mãos amarradas no colo e os olhos vendados de forma a cobrir todo o seu rosto. Suspeitava-se que as 3 vítimas estivessem ligadas aos homens de El Chapo e estivessem comercializando substâncias ilegais para o cartel de Sinaloa. A câmera rolava enquanto os membros do CJNG interrogavam as 3 vítimas, que posteriormente foram brutalizadas e mortas. Apesar do cartel de Sinaloa ter tido sucesso em tiroteios, o CJNG não demonstrava sinais de rendição. Um vídeo divulgado na internet em 2021 pelo CJNG abalou o mundo. Embora o vídeo não estivesse disponível em todos os lugares, ele obteve visualizações suficientes para criar um burburinho. Essa foi a primeira vez que o CJNG escolheu uma técnica violenta diferente para infligir dor aos membros de seu cartel rival. Contudo, para o CJNG isso era comum. O cartel tem uma tática especial para informar o mundo sobre suas atividades e anunciar os perigos que trazem. Eles capturam vídeos detalhados de interrogatórios e maus tratos com frequência e os publicam nas redes sociais. O cartel de Sinaloa faz o mesmo. Além disso, os vídeos postados pelo CJNG tendem a ser mais gráficos. O que aconteceu no vídeo em questão? Bom, a gravação mostrava 2 membros do cartel de Sinaloa, com as mãos amarradas para trás, ajoelhados no chão, antes de os membros do CJNG começarem a filmar. No início do vídeo, um dos membros do CJNG usou uma tesoura de poda para cortar os dedos de uma das vítimas. O homem permaneceu sentado e suportando toda a dor, e ele não resistiu muito, apesar de estar exposto à pior dor de sua vida. Na sequência seguida do vídeo, o membro do CJNG largou uma faca no chão, possivelmente depois de usá-la na segunda vítima. Ele então pegou uma colher, sem qualquer traço de humanidade, e a usou no olho da vítima. Por mais impossível que possa parecer, a visão horrível provou que o público estava realmente testemunhando o que acontecia. Ficou claro que essa pessoa nunca mais veria. Relata-se que os membros do CJNG deixaram essas 2 vítimas viverem e as forçaram a lutar. Sua dor e desamparo tornaram-se fonte de entretenimento para eles, dando-lhes motivo para celebrar o fato de terem capturado e infligindo dor a membros do cartel rival, talvez o maior cartel do país. O vídeo criou uma divisão entre os espectadores. Alguns afirmavam que o vídeo era fabricado, pois as vítimas não faziam muito barulho. Um contra-argumento ressaltou que esses membros do cartel são treinados para serem brutais desde muito jovens e provavelmente se dessensibilizaram à dor há muito tempo. Outro espectador apontou que, apesar do CJNG ser um dos cartéis tecnologicamente mais avançados, eles usaram câmeras antigas para gravar esses vídeos, o que poderia significar que eram falsos, já que ninguém nos vídeos poderia ser identificado adequadamente. No entanto, outro membro do público sugeriu que talvez quisessem gravar e postar com dispositivos que não pudessem ser rastreados, e essa teoria é a que mais faz sentido, já que esses dispositivos são muito antigos, o que justificaria a má qualidade do vídeo e das imagens. Neste ponto, apenas os cartéis sabem se os vídeos são reais ou fabricados. E você acha que o México um dia vai melhorar de toda essa brutalidade e vai se tornar um país seguro, sem crimes? Deixe nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado por esse vídeo e até a próxima. A lot of pride passes through. Or what I can personally say, what you can move, not what others can move. Let's say about 500 kilos a month. Los Zetas ganham dinheiro contrabandeando milhares de toneladas de narcóticos do México para os Estados Unidos. Mas isso não é pelo que são famosos. O cerne de suas crenças está no próprio nome, Los Zetas, que significa Z, e no México este código tático de rádio são para oficiais militares. Los Zetas foi o primeiro cartel militarizado, porque literalmente começaram como um exército. De fato, em 1997, os Zetas surgiram como o exército do cartel do Golfo. O chefão da época, Osiel Cardenas, contratou um tenente aposentado do exército para recrutar os desertores mais violentos das forças especiais militares. Foi esse tenente, Arturo Guzmán da Sena, que deu ao exército o nome de seu antigo código de rádio, Z1. Isso pode parecer interessante. Finalmente, um cartel organizado, certo? Infelizmente, isso só tornou o cartel do Golfo mais violento. The first set that he recruited was Arturo Guzmán de Sena. So what you saw was a change in the way drug cartels
fought with violence. It was no longer those gang members with shaved heads and tattoos fighting with pistols and knives. It was militarized style, fighting like military units. And once they did it, this was spread across to every cartel in Mexico. Dessa forma, os Zetas se tornaram imparáveis. Quem poderia enfrentar um exército com treinamento especial e armas militares? Havia outro problema. À medida que os Zetas percebiam seu poder, seus chefes começaram a glorificar a brutalidade. Quanto mais violento você fosse, mais alto no exército você poderia chegar. Logo, medalhas de honra foram dadas aos soldados mais violentos. Zetas really upped the ante of violence within their conflict and their use of terror. I think a lot of this comes from the fact they were from the military and they had this instruction of how you defeat insurgents. E como estavam se tornando imparáveis, os Zetas também provocaram outros cartéis a se armarem e se tornarem ainda mais violentos. Depois veio a guerra às drogas. A promessa do governo no início dos anos 2000 era de acabar com a violência dos cartéis. Ironicamente, isso só piorou muito mais a violência dos cartéis. E em 2002, Arturo da Sena foi morto pelo exército mexicano. Essa era a estratégia dos chefões: eliminar os líderes dos cartéis e derrubar suas organizações. Isso funcionou uma década antes na Colômbia, com Pablo Escobar, mas agora levaria ao puro caos. Após a prisão e extradição de Osiel Cárdenas para os Estados Unidos, os Zetas e o exército do Cartel do Golfo assumiram o controle do cartel, e isso funcionou melhor do que eles poderiam ter imaginado. Afinal, eles eram um grupo militarizado, muito mais organizado do que qualquer chefão sem treinamento especial. Had this small unit which grew and grew, and that is the Zetas inside the Gulf Cartel, until eventually it was like a whole army within the Gulf Cartel that would rise up saying, we don't need you anymore, we're going to take this for ourselves, and then break away from the Gulf Cartel and form its own organization. Em 2010, os Los Zetas se tornaram um cartel independente, e a partir daí, sua brutalidade atingiu níveis sem precedentes. Foi em um dia quente de agosto de 2010, quando alguns oficiais descobriram uma vala comum não marcada. Investigando a área, ficaram aterrorizados ao encontrar os corpos de 72 imigrantes que não tinham documentos. Acontece que os Zetas os pararam entre cidades e os mataram com base apenas na suspeita de que seriam recrutados pelo Cartel do Golfo. Essas pessoas nem sequer tinham contato com o cartel, mas se tornaram vítimas do delírio de um grupo extremamente violento. Em abril do ano seguinte, os Zetas pararam um grupo de ônibus que se dirigia a uma cidade mexicana na fronteira com o Texas. 193 pessoas foram executadas e jogadas em um rancho em São Fernando. Dezenas de mulheres foram violadas e homens que foram mortos foram torturados por horas. Outros homens foram forçados a lutar entre si até a morte, enquanto membros dos Zetas assistiam e riam. Quem sobrevivesse seria recrutado para o cartel, porque se você fosse cruel o suficiente para matar seus próprios amigos, seria bom o suficiente para os Zetas. No entanto, essas pessoas não tinham escolha. Era matar ou morrer. Qual era a razão para os Zetas fazerem tudo isso? Eles tinham apenas uma desconfiança de que esse ônibus estava indo para o Cartel do Golfo. Os cartéis começaram a recrutar para o novo exército e os Los Zetas iniciaram uma violenta guerra com o Cartel do Golfo depois de se separarem deles e formarem seu próprio cartel. Eles estavam cada vez mais paranoicos de que o Cartel do Golfo estava formando um grande exército para erradicar Los Zetas. E em agosto de 2011, os Los Zetas incendiaram um cassino inteiro em Monterrey. 50 pessoas, muitas delas civis, morreram da pior forma inimaginável. Em 2014, os Los Zetas descobriram 2 homens da cidade de Allende que haviam supostamente roubado dinheiro do cartel. Um grande exército invadiu Allende, mas eles não estavam atrás desses 2 homens. Decidiram punir a cidade inteira por isso. Entre 300 e 500 pessoas morreram. Imagine ter um número de mortos tão grande que você não consegue nem estimar o número real. 80 casas foram destruídas com maquinário militar pesado. Allende foi reduzida a cinzas, e quem conseguiu fugir tornou-se uma sombra da pessoa que um dia já foi. Levántense, le digo, porque quién sabe qué está pasando en la calle. Vístanse y nos salimos. Y todo empezó a tronar, ya no había luz, todo empezó a tronar, tanques, camionetas. Pero sí, ahí perdí a mis niños y a mi hija.
Quando Los Zetas queriam 30 de seus membros de gangue fora da prisão, organizaram um motim em larga escala que resultou na morte de 44 prisioneiros. Outros prisioneiros escaparam, incluindo seus próprios homens, e causaram mais caos fora da prisão. Os Los Zetas são agentes do caos, prosperando quando a violência está no seu auge, criando situações onde as pessoas se tornam monstros. Falamos sobre a escalada dos assassinatos em massa que Los Zetas podem cometer, mas vamos falar sobre as atrocidades puras que eles fazem para punir um único indivíduo. Los Zetas transformaram a violência em um objetivo por si só, em vez de um meio para um fim, como os cartéis anteriores. Quanto mais eles torturam uma pessoa antes de matá-la, mais são recompensados por seus chefes aterrorizantes. E em 2020, o Irish Times relatou que descobriram 12 cozinhas onde os Los Zetas cozinhavam. Bem, cozinhavam humanos. O local traumatizaria até os detetives mais experientes. Impressões de mãos ensanguentadas nas paredes, roupas manchadas, lacres de plástico, facões, e como uma pessoa observou o som de ossos se partindo sobre uma espessa camada de cinzas. Essas cozinhas se tornaram tão famosas nas regiões do México onde Los Zetas operam que as pessoas agora usam o termo zacahu para descrever o ato de cozinhar humanos. Se você não sabe, zacahu é um prato tradicional de milho mexicano, mas com certeza você não vai querer experimentá-lo agora. E aqui está uma das piores partes. As vítimas de Los Zetas não são queimadas rapidamente. Elas são literalmente cozidas lentamente, às vezes na frente de suas próprias famílias. Also prepare guisos. These are stews where you take a member of the family and you put them in a pig boiler and you pour gasoline on them. And then you set a match to them. Se não cozinharem suas vítimas, eles as queimam com diesel, para que o processo seja o mais lento possível. Há um grande problema aqui. Los Zetas parecem não ficar sem dinheiro nem sem detidos pelo governo. Eles usam a violência para intimidar tão bem que as pessoas simplesmente têm medo de se colocar no caminho deles. E uma polícia corrupta e fácil de subornar torna tudo ainda mais fácil. Money is indispensable for everything, and since we have it, if we have a need for tools or for certain technology, we buy it, and that's all. E tudo isso por causa de seu histórico militar. Los Zetas não se concentram apenas em controlar rotas de tráfico, como o cartel de Sinaloa, por exemplo. O objetivo deles é aterrorizar territórios inteiros até que desistam. Eles controlam áreas e não rotas. This territory right here, and they're gonna do whatever it takes. If that means killing people in broad daylight, that's what they're gonna do. If that means that they're gonna shoot at a law enforcement officer, that's what. No meio do ano de 2010, os Los Zetas começaram a empregar as mesmas táticas no Texas. You want to compare them to Al-Qaeda? These individuals are not getting down on just terror, pure terror. Aqui está a sombria realidade. Los Zetas não punem apenas rivais e pessoas que se recusam a pagar por proteção. Eles simplesmente matam todos. Às vezes matam para garantir um território, outras vezes apenas por pura violência. Eles precisam espalhar a mensagem de que ninguém mexe com Los Zetas e que todos devem trabalhar para eles ou fugir para longe. Uma noite, Noah Flores, de 27 anos, e seu irmão foram atraídos para fora de sua casa por uma ex-namorada. Assim que Noah pisou na calçada, ele foi alvejado várias vezes na cabeça. Ele ficou estirado na rua, em uma poça de sangue. Sua cabeça ficou irreconhecível. Tragicamente, Noah não tinha nada a ver com Los Zetas ou qualquer cartel. Era seu irmão que o cartel queria. O irmão de Noah havia namorado a ex-namorada de outro chefão das drogas. Então, aos olhos do cartel, ele tinha que morrer. Los Zetas realmente matam qualquer um, e isso inclui autoridades de alto escalão. Em junho de 2015, Alejandro Domingues foi empossado como novo chefe de polícia da cidade fronteiriça de Nuevo Laredo. The Mexican people know, let the cartels know that he was there to do his job. 6 horas depois, foi baleado 40 vezes em sua caminhonete. Os Zetas são responsáveis por outra técnica terrível que os cartéis modernos adotaram: filmar suas vítimas sendo feridas e mortas. When you have plastic bags on the backdrop, you know something's going to happen. You know that
Graças aos Zetas, a violência dos cartéis se tornou conhecida por pessoas comuns ao redor do mundo. Eles não apenas glorificaram a brutalidade, mas também ofereceram um vislumbre de sua realidade, chocando todos que assistem. Para os pobres de certas regiões do México, não havia outra escolha a não ser encarar essas mortes brutais. Uma vez, 23 pessoas foram enforcadas em uma ponte acima de uma estrada movimentada. Em outra ocasião, 49 corpos mutilados foram deixados na beira de uma estrada semelhante. Crianças podem tropeçar nesses cenários enquanto caminham para a escola pela manhã. Aqui está uma reviravolta ainda mais trágica, e isso pode funcionar a favor dos Zetas. Se uma criança vê violência suficiente, ela se torna insensível até a adolescência, tornando-se um recrutamento fácil para o cartel. É um pesadelo sem fim para o povo mexicano. Atualmente, os negócios dos Zetas estão se expandindo. Take over the local drug selling, shaking down, kidnapping, stealing cars, selling pirated goods. They started taking over corrupt trade unions. So it wasn't just a fight about the drug trade of the United States. It was a fight about controlling every inch of territory and all of the businesses in this territory. Em 2010, também começaram a realizar grandes roubos de petróleo, roubando da empresa nacional Pemex. El gobierno trata de detenerlo, pero como hay mucha gente que se dedica a eso y hay mucho que les gusta el dinero, aquí puedes invertirle, para hacer un pozo le inviertes 200, 300 mil, o sea, comprando un trailer, comprando pipa, comprando material, e isso lo sacas em um dia, em 2 dias. Centenas de pessoas morreram como danos colaterais das guerras entre cartéis e a Pemex. E o que sucede é que há intimidação, há robos ao personal de Pemex. Y en casos críticos, a veces, cuando se topan dos carteles diferentes, ocurre enfrentamento entre... No entanto, como a violência uma vez funcionou a seu favor, a brutalidade dos Zetas parece ter levado à sua própria queda. Em 2012, o líder dos Zetas, Heriberto Lascano, foi morto pelas forças militares mexicanas, e seu braço direito, Miguel Ángel Trevino Morales, assumiu o comando. Morales era monstruoso. Ele fazia seus próprios sicários adoecerem, sequestrava inimigos, ainda crianças, e os queimava vivos, até mesmo bebês. Sob seu comando, os Zetas eram encorajados a liberar o pior de seus comportamentos, mas Morales não tinha treinamento militar, então ele não era mais organizado. Eles era apenas um bando de cães selvagens matando por diversão. Put them in acid and watch their bodies deteriorate. They have fed them to wild animals. Logo, esses monstros da vida real começaram a lutar entre si, pois essa era a única linguagem que conheciam. Assim, nos anos de 2020, muito mais organizado, o cartel de Sinaloa tomou a maioria dos territórios dos Zetas. Hoje, o comércio de drogas está na mão do cartel de Sinaloa e do notório cartel Jalisco Nova Geração, mais conhecido como CJNG. Os Zetas agora ganharam uma boa parte de seus lucros com sequestros e extorsões. Os Zetas agora ganham boa parte de seus lucros com sequestros e extorsões, mas isso dificilmente é suficiente para mantê-los no topo. No entanto, o legado sangrento dos Zetas vive através do CJNG. Eles estão à beira de serem declarados uma organização terrorista, e tudo o que estão fazendo é copiar os Zetas. The Jalisco New Generation cartel took the fight to the next level, shooting down a military helicopter with a rocket-propelled grenade. Infelizmente, a guerra às drogas só incentiva os cartéis a aumentar ainda mais sua violência em busca de lucros. Então, como parar os cartéis sem violência? E será que o derramamento de sangue algum dia vai acabar? Provavelmente, enquanto existir a guerra contra as drogas, isso vai continuar existindo. Agora, se você quer ter acesso a vídeos exclusivos, peço que se torne membro por R$ 4,99. Você vai ter exclusividade nas lives, selos e milhares de vídeos que só membros podem assistir. E estes vídeos são vídeos que nem o YouTube permite colocar ao público. Apenas membros podem assistir, de tão pesado que eles são. Cara, é só R$ 4,99.